Bravo 00, Bravo Golf 01 na escuta, hein? Colisão de veículo com vítima presa nas ferragens, correto? Positivo, hein? O Corpo de Bombeiros recebeu nesse momento um comunicado de que acaba de ocorrer um acidente com vítimas, um acidente de carro, no bairro de Realengo, na zona norte do Rio. A informação recolhida pelo Centro de Operações é de que existem passageiros imprensados entre as ferragens do veículo. Nós vamos então acompanhar os bombeiros e ver de perto como é o trabalho do grupo de socorro de emergência. Coronel, em termos estatísticos, qual seria o índice de participação de acidentes de carros com vítimas de motoristas em estado de embriaguez? Esse número, nós temos, pela nossa estatística, fica numa média percentual de 20% a 25% dos casos. E esses acidentes de trânsito de vítimas em estado de embriaguez ou drogado são acidentes severos, porque esse motorista tem uma perda dos reflexos. Ele não cuida bem da sua segurança, ele diminui a sua segurança. Ele se expõe mais. Ele se expõe mais. Aqui neste cemitério de automóveis, no meio de todo este ferro velho, estão também enterradas histórias dramáticas. Cada pedaço de ferro, cada carro retorcido tem a sua própria tragédia. Uma história que geralmente começou com uma viagem alegre e descontraída e que depois, em consequência do excesso de velocidade, da imperícia e de outros fatores, entre eles o uso da bebida, acabou assim. Este funcionário do Detran, responsável pelo depósito, nos contou algumas histórias, alguns dramas que povoam este cemitério de trágicas recordações. É impossível calcular a montanha de dinheiro que está enterrado neste lugar. Mas os prejuízos materiais não representam quase nada diante dos danos e das perdas humanas causadas por esses acidentes. É muito comum o atendimento de pessoas que tenham sido vítimas de acidentes de carro causados por droga ou uso de bebidas? Infelizmente, é muito frequente, né? Nós temos hoje uma procura de aproximadamente 70% a 80% de pacientes vitimados de violência. Esses pacientes que foram vítimas de acidentes, onde esteve presente o uso de drogas ou de bebida, como é que eles se comportam durante esse processo de reabilitação? Ele começa a se sentir isolado, abandonado, rejeitado, né? E aí cai em depressão. Tem aquele indivíduo que sofre um acidente de carro, no qual ele é o autor por estar alcoolizado. Então ele sofre uma agressão, uma lesão física, ele vai ter um comportamento por conta disso. E na outra situação, na qual um outro indivíduo alcoolizado ou drogado bate no seu veículo, ele fica lesionado, né? E pela impunidade, pela questão, pelo atraso judicial nesse país, ele acaba ficando deficiente e o outro impune. Evidentemente que quem se põe voluntariamente, privado de seu total entendimento, porque está embriagado, seja pelo álcool, seja por substância análoga ao do álcool, e aí entra qualquer tipo de entorpecente, essa é uma atitude que mereceria, a rigor, uma reprimenda hoje muito mais enérgica por parte da lei. Veja que em países mais adiantados, principalmente Estados Unidos, e os países europeus como a França, a Itália, a Alemanha e a Inglaterra, o tratamento é muito mais enérgico. Para quem é flagrado, bêbado ou drogado, recebe da leis penais um tratamento severíssimo. No Brasil, entretanto, o descompasso continua. Agora, o senhor como promotor, qual é o seu entendimento? O senhor acha então que deveria haver uma legislação mais rigorosa? Haveria necessidade hoje de tratamento mais severo, porque as condições de hoje não são aquelas condições em que veio à luz o Código Penal de 40. As cidades não tinham as dimensões que tem hoje, as estradas não são
ou não eram como são as de hoje, e muito menos aqueles veículos de 40 tinham a velocidade que pode alcançar os veículos de hoje. Uma pesquisa recente de laboratório mostrou como o álcool é capaz de alterar o comportamento de animais. Estes ratos, quando sóbrios, conseguem se manter nessa barra em movimento. Mas quando a pesquisadora injeta uma certa quantidade de álcool, eles ficam inicialmente muito agitados. Depois, perdem completamente os reflexos e o equilíbrio. O mesmo acontece com os seres humanos. Motoristas experientes se submeteram a um teste que reproduzia as dificuldades de uma estrada cheia de curvas. Sóbrios, eles não tiveram qualquer problema para percorrer esse caminho. Depois de beberem uma determinada quantidade de álcool, a coisa mudou. Perderam os reflexos, a noção de distância e não conseguiram mais manter os veículos sob controle. Sabe o que eu tô achando? Eu acho que a gente concentrou muito em álcool. A gente tá só com álcool, acho que tá faltando no lado de drogas. Olha, eu fiz umas reportagens sobre cocaína na Bolívia, algum tempo atrás. Tem umas imagens fortes e eu acho que a gente podia usar alguma coisa. E com isso a gente contrabalançaria... Eu acho que sim, a gente encontraria um ponto de equilíbrio entre o álcool e a droga. Senhores, bom dia. Bom dia, Heitor. Tudo bem? Eu trouxe aquela fita que eu te falei sobre produtos químicos. Nós gravamos esse material na Bolívia, na região do Chapare, que é aquela região onde eles fabricam a pasta base de cocaína. Aqui tem aquelas imagens do pessoal misturando cal... Ácido sulfúrico, soda cáustica. cáustica. Tá. Vamos ver. Marcelo, é um material muito bom, vale a pena. Por favor, dá uma... É muito interessante. Esse material está sendo destruído. Agora, observa só como o policial trabalha. Ele usa luvas, botas e máscara. Esse negócio é perigoso mesmo. Extremamente perigoso e tóxico, né? Como é que foi? Isso aí, o que está acontecendo aí? Não, pra esse gente é poder um material entender. que a polícia apreendeu em alguns laboratórios de cocaína da região do Chapare. É material utilizado na fabricação da pasta base, como você pode ver. Isso aí é o quê? Isso é uma imagem do laboratório. Dá uma paradinha. Bota isso, bota lá, Marata. Isso. Isso aí é o que, especificamente? Essa é uma imagem do laboratório, o funcionário, vamos dizer assim, do laboratório está preparando um produto químico que vai ser misturado com a folha de coca, que é a primeira fase do processo da fabricação da pasta base. Isso aí, por exemplo, é cal. Eles usam muito cal nesse processo de fabricação. Eles usam a cal nessa fase ainda em que a folha, né, está sendo pisada, como a gente está vendo agora aqui. Essas folhas, então, são misturadas com cal, querosene, óleo diesel. Eles ficam pisando isso durante um certo tempo, depois as folhas fermentam e começa o processo... Isso tudo para fazer a pasta? Isso para fazer a pasta. Quer dizer, se o cara soubesse o que ele está botando para dentro... Ele ia pensar duas vezes. Mas não para aí, não. Isso nessa fase de, vamos dizer assim, de produção da pasta base. Porque depois o intermediário, cada intermediário, ele adiciona também o seu produto químico, né? Para aumentar o volume e também o faturamento. Né? Ele multiplica. Seria um negócio legal se a gente pudesse ouvir alguém disso. Quer dizer, o que, além de todas essas coisas que eles botam, o que se adiciona mais? Quer dizer, quando chega na ponta do consumo, o que essa coisa já está deteriorada? Seria legal se a gente tivesse alguém para falar isso. Quais os produtos que estão sendo utilizados com mais frequência pelos traficantes no chamado batismo da cocaína? A cada exame que nós realizamos aqui no Instituto, nós observamos que vai aumentando o número de substâncias que eles utilizam. Nós temos o talco, nós temos o gesso, nós temos o cloridrato de sódio, nós temos o ácido bórico, a xilocaína, a benzocaína, quer dizer, a variedade é uma variedade muito grande. Aqui, por exemplo, eu poderia mostrar para você esta substância que é comumente utilizada junto com a cocaína para aumentar o volume, isso é pó de mármore. Pó de mármore? Pó de mármore. Isso é adicionado, misturado com a cocaína para aumentar o volume. Nós temos aqui talco, também que é adicionado. E aqui é uma substância que foi motivo de uma mistura nessa última partida, dessa apreensão que nós tivemos, que é a benzocaína. Agora, nesse batismo, eles multiplicam essa quantidade 2, 3, quantas vezes?
Eles multiplicam 2, 3, até 10 vezes. Até 10 vezes. Não há nenhum cuidado do traficante na saúde dos seus, aspas, clientes. Eles colocam tudo. Já houve caso de se falar em pó de vidro. Em pó de vidro? Pó de vidro. Agora, como é que ocorre a overdose? Pela nossa experiência, quando se fala em overdose, não significa dizer necessariamente que o usuário aplicou uma dose excessiva. Na verdade, ele comumente usa uma cocaína, digamos, não pura, batizada, com essas substâncias, misturada. E, eventualmente, ao comprar uma cocaína pura, ele vai tomar a mesma quantidade daquela que ele toma batizado. Então, ele tem um choque, porque ele está injetando uma cocaína puríssima, e daí a overdose. Quer dizer, o organismo não resiste? Não resiste porque o organismo está habituado a, digamos, a um efeito mascarado, em função dessas substâncias que são misturadas. No momento em que ele aplica uma dose da purinha, como eles chamam, é morte certa. Mesmo quando escapa da morte, o consumidor de cocaína paga quase sempre um preço muito caro pelo barato, como eles se referem à droga. Um dos riscos que ele corre é de sofrer lesões muito graves no nariz pela ação da cocaína. Como é que a cocaína age sobre as mucosas e as cartilagens do nariz do viciado? O uso da cocaína através do nariz pode produzir a destruição do septo nasal através de vasoconstricção nesta área da mucosa, que produz uma infecção destruindo totalmente o septo, produzindo um defeito de difícil correção cirúrgica, que é a perfuração do septo nasal, comunicando o lado direito com o lado esquerdo da narina. Quer dizer que então o nariz por dentro fica totalmente destruído. Totalmente destruído. Alguns anos atrás, eu fiz uma reportagem exatamente sobre esse assunto. Como a droga era manipulada pelos traficantes antes de ser colocada no mercado consumidor. São 2 horas da manhã e nós estamos num ponto qualquer de uma favela do Rio. Nós estamos em um lugar que no submundo do tóxico é conhecido como firma, que é o local onde se manipula e se embala a cocaína que vai ser consumida lá embaixo no asfalto. Aqui nesta firma, neste barraco, estão trabalhando 4 pessoas na preparação de papelotes que a partir de amanhã serão distribuídos por dezenas de pontos de tóxicos em toda a cidade. Por que você bate com a colher na cocaína? É para quebrar as pedras todas, que ela vem toda empedrada. E tem que preparar ela bem, deixar bem pozinho, que é para os fregueses gostar, evitar que as pedras machucam muito a narina. Você mistura alguma coisa esse pó? Não. Do jeito que ela vem, a gente bate e bota para vender já os papelotes. É claro que ele estava mentindo. Aí chega no morro, isso aqui vai ser batido ainda para aumentar, tá, a quantidade. Dá uma paradinha, olha só. Você compraria um carro usado na mão de um cidadão como esse? Olha só. Carro não, eu diria, você comeria um sanduíche preparado, manipulado por um cidadão como esse? Tem gente que compra coisa muito pior. Compra, cheira e ainda injeta na veia. Você não acha que nós estamos batendo muito forte no viciado? Acho que sim, eu acho que até chamar o cara de viciado já é uma posição muito preconceituosa, né? Até porque a medicina hoje já considera o alcoolismo como uma forma de doença. É não só o alcoolismo, eles chamam inclusive de, o que a gente chama de viciado, eles chamam de dependente químico, né? Porque parece que tem uma correlação, quer dizer, é dependente não só quem bebe, como aquele que também faz droga, uso de... Eu acho que a gente podia ouvir alguns médicos sobre esse assunto. Ao contrário de que muita gente pensa, alcoolismo é sem dúvida nenhuma uma doença. E uma doença primária. Isto é, ela começa como sendo uma dependência do álcool. Quer dizer, o corpo exige que ele beba. O corpo passa a exigir. O corpo passa a pedir bebida. Isso ficou muito bem caracterizado há umas décadas atrás, numa experiência que foi feita na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos,
em que se pegou líquido cefalorraquidiano de alcoólicos, pessoas que estavam gravemente enfermas. Esse líquido retirado da espinha do alcoólico foi injetado em macacos e o animal, diante da opção água e aguardente, preferiu beber aguardente. Depois de ter recebido essa injeção. No dia seguinte, passado o efeito da injeção, o animal voltou a beber água normalmente, que é o que ele faz. Então havia, naquele líquido que foi retirado de um alcoólico humano, algo capaz de detonar a compulsão pelo álcool até num animal de laboratório. Em 1000 situações de vida, o indivíduo vai bebendo cada vez mais. Se cerca de amigos que também bebem muito, começa a criar rotinas de bebida, até que atinge um ponto que o organismo começa a reagir diferente. Cada vez que ele bebe álcool, ele fabrica uma espécie de antiálcool, uma substância que é excitante. O álcool é um depressor, o organismo fabrica um excitante. Quando surge esse equilíbrio, a retirada do álcool, por exemplo, uma noite dormida, faz com que o organismo elimine o álcool, fica a excitação. No dia seguinte, a pessoa acorda sob essa excitação, treme, sua, o organismo está inquieto, nervoso, e ele descobre, para sua infelicidade, que o melhor remedinho para confirmar é beber. É tomar umazinha. Então ele volta a restabelecer um equilíbrio patológico, mas é um equilíbrio. Cria um novo hábito. Cria um novo... Isso é dependência. Ele agora depende de álcool para não tremer. Ele depende de álcool para se sentir bem. Ele depende de álcool numa etapa mais avançada até para viver, até para enfrentar o dia. Como é que ele consegue interromper esse processo? Só uma maneira de interromper um processo que seguiu esta evolução. É a recuperação obedecer exatamente à mesma regra do adoecimento. Ele tem que fazer uma espécie de caminho inverso. Tem que fazer exatamente o caminho inverso. Tem que obedecer à história natural da doença. Em primeiro lugar, é necessário que ele pare de beber. Sem isso, nada se pode fazer. Como tem sido esse seu trabalho no atendimento de viciados em drogas e alcoólatras no pronto-socorro psiquiátrico do Hospital Pinhel? Há cerca de uns 5 anos atrás, mais ou menos, nós observávamos que de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses aparecia um caso de intoxicação cocaínica. E hoje, atualmente, nós temos no mínimo uns 3 ou 4 casos por plantão de emergência, por dia. Isso significa que o número absoluto de usuários de cocaína tem aumentado consideravelmente e eu acho que nós podemos fazer uma certa inferência de que já é quase um problema epidêmico aqui no Rio de Janeiro. Não é um problema que atinge uma determinada classe social e nem uma determinada faixa etária. O número de alcoólatras, ele permanece mais ou menos dentro de uns 10%, que é um número que se encontra no mundo inteiro, o que significa que essa é mais ou menos uma taxa mundial de usuários. O número de usuários de cocaína, ele tem atingido também cada vez mais cedo a população. Isso significa que garotos de 13, 14 anos já estão usando essa droga e em torno dos seus 18 anos têm complicações seríssimas. E o que observamos também é que a cidade, vamos dizer assim, a sociedade está muito mal aparelhada em termos de oferecimento de programas específicos de atendimento ao drogado, assim como programas também de esclarecimento, de educação. No início, a família não admite a existência do uso da droga. Ela procura, então, no caso aqui vocês, com que tipo de justificativa? Qual é o argumento que elas apresentam quando procuram vocês em busca de um tipo de apoio? Na maioria das vezes, quando a família nos procura, ela já chegou no seu estoque final de medicamentos caseiros, entre aspas, porque ela já tentou de tudo em casa, já foi, às vezes, no centro espírita, já rezou, já deu conselho, já chamou alguém mais velho para conversar e tal. Quando chegam aqui, já estão reconhecendo que há um grande problema, só não sabem que é uma doença, só não sabem que é um quadro patológico. E que envolve também a própria família. E que envolve também o adoecimento da família. Posso citar um exemplo. De repente, um indivíduo chega alcoolizado, cai na sala, completamente alcoolizado e às vezes sujo e tal. A mulher, muito cuidadosa, leva ele para a cama.
cuida dele. Ele acorda no dia seguinte muito bem, fresquinho, limpinho. Então, ele nem tem consciência daquela realidade. Ele pode estar, inclusive, num apagamento etílico e nem saber do que aconteceu. Então, ela impede que ele entre em contato com a realidade. Não é? E por que a família age assim? Muitas das vezes, ela se sente culpada. Ela não é culpada, ela se sente culpada. E começa a agir assim. Você não acha que a gente devia também abordar como ficam as relações sociais do viciado, as relações com a família, as relações com o trabalho? Porque doente ou não, doença ou não, dependente ou não, ele tem que se relacionar com alguém. Essa pessoa age no meio que ele está vivendo, né? E isso tem então alguma consequência. Quer dizer, principalmente com a família, né? Como é que a família se comporta diante de um... Seria bom se a gente tivesse enfocasse esse lado também. Quem bebia na sua família? Meu marido. O indivíduo se droga de cocaína, ou de álcool, ou de qualquer uma droga, e a família se droga do indivíduo. Se droga de controle. Aumenta os mecanismos de proteção e controle. Exatamente. E esses mecanismos vão dificultar esse indivíduo a reconhecer a sua problemática. Posso citar um exemplo. De repente, um indivíduo chega alcoolizado, cai na sala, completamente alcoolizado e às vezes sujo e tal. A mulher, muito cuidadosa, leva ele para a cama. Cuida dele. Ele acorda no dia seguinte muito bem, fresquinho, limpinho. Então, nem tem consciência daquela realidade. Ele pode estar, inclusive, num apagamento etílico e nem saber do que aconteceu. Então, ela impede que ele entre em contato com a realidade. Não é? E por que a família age assim? Muitas das vezes, ela se sente culpada. Ela não é culpada, ela se sente culpada. E começa a agir assim. Você não acha que a gente devia também abordar como ficam as relações sociais do viciado, as relações com a família, as relações com o trabalho? Porque doente ou não, doença ou não, dependente ou não, ele tem que se relacionar com alguém. Essa pessoa age no meio que ele está vivendo, né? E isso tem então alguma consequência. Quer dizer, principalmente com a família, né? Como é que a família se comporta diante de um... Seria bom se a gente tivesse enfocasse esse lado também. Quem bebia na sua família? Meu marido. E ele começou a beber assim 2 anos depois que eu estava casada. Ao entrarmos em contato com famílias de dependentes, descobrimos que muitas já tinham encontrado um caminho, algum tipo de ajuda para enfrentar esses problemas. Grupos como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e alguns até voltados diretamente para familiares de dependentes. Chegou um ponto que foi assim desesperador. O que levou você a frequentar esse grupo de ajuda mútua? O meu pai, que tem a portador da doença do alcoolismo, né? Um desses grupos é o Al-Anon, voltado para o atendimento das pessoas mais próximas do dependente de álcool. Outro grupo, o Alatim, dedica-se a orientar crianças e adolescentes que têm esse problema na família. Eu deixei de viver a vida do meu pai. Passei a viver a minha, cuidar de mim. Porque antigamente, aonde eu ia, o problema do alcoolismo do meu pai ia junto. Eu comecei a beber, talvez porque eu achasse bonito, apesar de já ser adulto, talvez guiado enfim, por promoção, aqueles anúncios belíssimos de uísque, eu achava bonito ter aquilo em casa. Né? Porque eu me considerava uma pessoa extremamente tímida e a bebida me soltava. Só que cada vez mais eu fui necessitando, né, do álcool para conviver socialmente. Mas quando eu bebia, parece que a minha mente se transformava. E eu conversando com meu marido, eu dizia sempre, não, é só um drink antes do jantar e tal, só que eu não parava aí. Eu continuava no jantar e após o jantar. Isso durante 10 anos gerou brigas enormes até que ele faleceu me chamando de alcoólatra. Se eu começasse a beber, eu não parava mais. Daí, ao meu fundo de poço, foram 14 anos de bebida pesada, fosse o que fosse. Eu sou um dependente químico e não sabia que a maconha teria em mim um efeito muito parecido com o álcool, a progressividade dela. Em pouco tempo eu já estava fumando maconha como se fosse um cigarro comum. Até que foi me apresentada a cocaína também, através de amigos e tal. Eu tinha
3 filhos, um rapaz, uma gêmea desse filho e uma filha mais velha. Bom, esse filho mais velho sofria de depressão aguda. E esse filho, no final do meu fundo de poço, esse filho cometeu suicídio. Com o suicídio dele, eu prometi a todo mundo em casa que eu ia parar de beber. E fiz exatamente o oposto. Ouvir o testemunho dramático de pessoas que sentiram na própria carne o poder destruidor do álcool e das drogas, que perderam o emprego, a família, o amor próprio, enfim, que perderam tudo, mas que conseguiram ainda encontrar forças para sair do fundo do poço, mudar o seu próprio destino e refazer suas vidas, nos dá certeza de que nem tudo está perdido. Nos devolve a confiança de que é possível para qualquer pessoa sair do buraco e encontrar de novo a alegria de viver e de caminhar com os seus próprios pés. Eu olhava para o espelho e eu vi um inimigo. Eu não queria fazer a barba de mim, eu não queria me limpar de mim. Como é que você se sente agora quando você se olha no espelho? Eu vejo um amigo. Eu vejo uma pessoa que eu gosto.